Se você é galo até morrer, deixa o like e se inscreve agora. Aqui é raça, aqui é tradição. O Atlético Mineiro, um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, voltou a ser alvo de críticas contundentes, desta vez, vindas de Walter Casagrande. O ex-jogador e comentarista não poupou palavras ao analisar o atual momento do Galo, apontando erros estruturais, falta de liderança dentro de campo e um desempenho abaixo do esperado para uma equipe com elenco tão qualificado. Segundo Casagrande, o que se vê hoje no time comandado por Cuca é um descompasso preocupante entre expectativa e realidade, algo que tem revoltado torcedores e decepcionado até mesmo antigos ídolos do clube. A crítica de Casagrande se sustenta em números e atuações recentes que mostram um Galo oscilante, incapaz de encontrar uma identidade de jogo. Apesar de contar com jogadores experientes como Hulk, Arana, Bataglia e Paulinho, o time patina nas partidas decisivas e não demonstra padrão tático. No Campeonato Brasileiro de 2025, a equipe ocupa uma posição intermediária na tabela, distante dos líderes e pressionada por resultados que não condizem com o investimento feito pela diretoria nos últimos anos. Cuca, que retornou ao comando técnico do Atlético com a missão de reorganizar o time e reconquistar a confiança da torcida, parece estar perdendo o controle do vestiário. Casagrande foi enfático ao dizer que falta intensidade, falta entrega, falta alma. E em jogos grandes, quando a camisa pesa, o Galo tem sido dominado, não apenas taticamente, mas psicologicamente. É como se o espírito combativo que sempre caracterizou o clube estivesse adormecido, incapaz de reagir diante da adversidade. A crítica se estende ao setor defensivo, onde zagueiros experientes têm acumulado falhas grotescas. O sistema defensivo do Galo se mostra frágil, desorganizado e vulnerável diante de ataques minimamente organizados. Nas últimas rodadas, o número de gols sofridos em bolas alçadas na área ou em contra-ataques rápidos escancarou a falta de compactação entre setores. Para Casagrande, isso revela não apenas deficiência técnica, mas também uma preparação insuficiente no treinamento coletivo. O meio-campo, tradicionalmente o coração de qualquer time, tem sido um setor apagado no Atlético. Mesmo com nomes de qualidade, o time não consegue controlar o jogo, não impõe ritmo e muito menos cria com eficiência. Falta um armador que organize o jogo com autoridade, e falta movimentação ofensiva para abrir defesas mais fechadas. Casagrande destacou que o Galo parece jogar no modo automático, sem criatividade, sem surpresa, uma equipe previsível e inofensiva. No setor ofensivo, onde a qualidade técnica é indiscutível, a apatia tem sido a marca registrada. Hulk, símbolo de força e decisão em temporadas passadas, vem alternando entre momentos de brilho isolado e atuações apagadas. Paulinho, que chegou com status de promessa de seleção, não tem conseguido entregar o que dele se esperava. O time depende de lampejos, e isso, para Casagrande, é inaceitável para um clube que deseja ser protagonista. Outro ponto central das críticas de Casagrande é a falta de comando fora de campo. A diretoria do Atlético parece perdida em meio a decisões precipitadas e promessas não cumpridas. O planejamento da temporada de 2025 foi falho desde o início, contratações pontuais que não resolveram os problemas estruturais da equipe, e uma insistência em nomes que já não rendem o suficiente. Para o comentarista, não há coerência entre discurso e prática, e isso afeta diretamente o rendimento dentro das quatro linhas. A pressão da torcida, sempre apaixonada e exigente, cresce a cada tropeço. O Mineirão, antes um caldeirão que empurrava o time, tem sido palco de vaias, protestos e clima de impaciência. Cuca, já conhecido por seu temperamento explosivo, tem tido dificuldades em lidar com as críticas e, segundo Casagrande, demonstra sinais claros de desgaste. A relação entre treinador e elenco parece abalada, o que compromete ainda mais o desempenho da equipe em campo. Casagrande também apontou o risco de um colapso emocional no elenco. Jogadores visivelmente nervosos, errando passes simples, cometendo faltas desnecessárias e acumulando cartões bobos. Esse tipo de comportamento, segundo o ex-jogador, é reflexo de uma equipe sem confiança, sem norte, sem estrutura psicológica para suportar a pressão de um campeonato longo e desgastante como o Brasileirão. Nos bastidores, as notícias não são melhores.
O clube ainda tenta resolver pendências financeiras, convive com rumores de saídas importantes e vê sua base, que já foi exemplo, perder protagonismo. O Atlético, que já foi símbolo de resistência e superação, vive hoje um cenário de incerteza e instabilidade. Casagrande afirmou que, se nada for feito rapidamente, a temporada de 2025 pode terminar com o Galo fora até mesmo das competições continentais. A crítica, embora dura, não vem sem propósito. Casagrande ressaltou que fala como quem ama o futebol brasileiro e se preocupa com o futuro dos clubes que marcaram história. Para ele, o Atlético precisa de uma sacudida, e não apenas dentro de campo. É preciso reformular o departamento de futebol, buscar uma nova filosofia de jogo, e, acima de tudo, resgatar o orgulho e a identidade de ser galo. O comentarista também fez questão de lembrar que o futebol é cíclico, e que mais fases fazem parte da trajetória de qualquer clube. No entanto, o mais grave é a passividade com que o Atlético parece aceitar sua decadência técnica. A ausência de reações rápidas e enérgicas passa a impressão de um clube resignado, acomodado com a mediocridade. Casagrande reforçou: o Galo precisa voltar a ser temido. Entre as soluções apontadas, ele sugeriu uma mudança radical no elenco, a promoção de jovens com fome de vitória e a contratação de um coordenador técnico que auxilie Cuca na reorganização da equipe. Para Casagrande, não se trata apenas de reformular o time, mas sim de reencontrar o espírito de luta, a raça, o suor que sempre caracterizaram o Atlético em sua essência. As palavras de Casagrande ecoaram entre torcedores, ex-jogadores e jornalistas. Muitos concordaram, outros acusaram o comentarista de exagero. Mas uma coisa é certa, suas críticas escancararam uma ferida aberta que já não pode mais ser ignorada. O Galo, com toda a sua história, estrutura e torcida, não pode aceitar menos do que a grandeza que construiu ao longo dos anos. Enquanto o time tenta se reencontrar em campo, a diretoria corre contra o tempo para tentar salvar a temporada. O Atlético ainda tem chances de recuperação, mas o relógio está correndo. Casagrande, com seu tom firme e olhar crítico, apenas verbalizou o que muitos já murmuravam: o Galo está em crise, e só vai sair dela se tiver coragem de mudar de verdade. A crise vivida pelo Galo em 2025 também evidencia a fragilidade do projeto esportivo a longo prazo. Nos últimos anos, o clube alternou momentos de euforia e queda brusca de rendimento. A falta de estabilidade técnica e a rotatividade constante no elenco criaram um ambiente de descontinuidade que enfraqueceu a confiança dos jogadores e do torcedor. Para Casagrande, não existe mais projeto consolidado. O que se vê é uma sucessão de apostas que falham e de discursos inflamados que não se sustentam em campo. A ausência de lideranças incontestáveis dentro do elenco também tem sido uma dor de cabeça. Mesmo com nomes experientes, falta aquele jogador que chame a responsabilidade, que grite, que empurre o time nos momentos decisivos. A liderança de Hulk, antes evidente, agora parece diluída em meio ao desgaste e à frustração coletiva. Casagrande acredita que o vestiário do Galo hoje é silencioso demais, e times silenciosos não vencem guerras no futebol brasileiro. Outro fator que não pode ser ignorado é a desconexão entre a comissão técnica e os atletas. Cuca, que já teve o grupo nas mãos em temporadas anteriores, hoje parece distante. Seu estilo explosivo, que já rendeu títulos, parece não surtir mais o mesmo efeito. Jogadores jovens se retraem, os mais velhos perdem o foco, e o resultado é um time travado, previsível e sem reação. Para Casagrande, o ciclo de Cuca pode estar chegando ao fim, não por incompetência, mas por desgaste natural. As falhas nas substituições, as escolhas questionáveis no banco e a demora nas respostas táticas em campo também alimentam a revolta da torcida. Em jogos em que o Galo precisava ousar, o técnico optou por cautela. Quando era necessário segurar o resultado, expôs a equipe. Casagrande foi incisivo: um time que quer disputar no topo da tabela não pode errar tanto em decisões-chave. E esses erros vêm custando pontos preciosos. Mesmo fora do campo, as declarações da diretoria têm inflamado ainda mais os ânimos. O discurso de que o time está no caminho certo soa como deboche para o torcedor que assiste, rodada após rodada, a equipe tropeçar em adversários tecnicamente inferiores. A desconexão entre a gestão do futebol e a realidade do gramado é gritante.
E nesse cenário, Casagrande reforça, ou o clube toma decisões firmes e corajosas agora, ou verá 2025 se tornar um dos anos mais frustrantes da sua história recente. Os números da temporada são frios, mas falam alto. O aproveitamento do Galo no Brasileirão é inferior a 50%, e a equipe já acumula mais derrotas do que vitórias jogando fora de casa. O ataque, que já foi temido, hoje é o oitavo da competição em número de gols. E a defesa, que outrora era sólida, agora beira o caos. São estatísticas que, segundo Casagrande, gritam por mudança e exigem autocrítica imediata. As críticas não têm o objetivo de destruir, mas de provocar reflexão. Casagrande, com sua experiência de campo e vivência nos bastidores do futebol, entende como poucos o impacto de uma crise técnica e emocional dentro de um clube. Ele cobra porque vê potencial. Cobra porque sabe que o Atlético pode, e deve, entregar mais. Seu recado é claro: se acomodar nesse momento seria o maior erro que o clube poderia cometer. E o torcedor? Esse continua fiel, mas não mais cego. As arquibancadas têm sido palco de protestos com faixas exigindo respeito, raça e comprometimento. Nas redes sociais, a indignação se espalha. O atleticano não pede milagres, pede vergonha na cara. Pede atitude. Pede um time que represente o peso do escudo que carrega no peito. Pede que o Atlético seja Atlético de novo. Se nada mudar, o clube corre o risco de repetir erros que já custaram caro no passado. Já vimos times grandes caírem por insistirem em projetos falidos, por ignorarem alertas, por subestimarem a inteligência da torcida. Casagrande não quer ver o Galo seguir esse caminho. E por isso suas palavras foram duras. Mas também foram verdadeiras. E se você tá curtindo essa análise do nosso Galo, aproveita e já mete o dedo no like. Isso fortalece demais o canal. O eco das palavras de Walter Casagrande não ficou restrito ao estúdio. Em Belo Horizonte, as críticas reverberaram com força entre os torcedores, nas rodas de conversa, nas transmissões esportivas e nos bastidores do clube. Para muitos, o que ele disse não foi exagero, mas sim um grito necessário, um espelho doloroso que mostra o quanto o Atlético se afastou daquilo que um dia o fez gigante. A imprensa local repercutiu em peso o desabafo do comentarista, colocando ainda mais pressão sobre a diretoria, a comissão técnica e os atletas. Na cidade do Galo, o clima é de tensão. Jogadores evitam entrevistas, Cuca se mostra cada vez mais incomodado com a cobrança e os dirigentes adotam um silêncio estratégico, como se esperassem que o furacão passasse por si só. Mas o futebol não perdoa omissões. Cada rodada sem vitória, cada atuação abaixo do esperado, aumenta o burburinho por mudanças drásticas. A sombra da crise institucional ronda o clube, e os torcedores sentem que o orgulho alvinegro está sendo testado como há muito tempo não se via. Casagrande não falou como rival, não falou como provocador. Falou como alguém que conhece o peso de uma camisa e entende a importância de um clube como o Galo para o futebol brasileiro. Suas palavras foram, na essência, um apelo. Um pedido para que o Atlético recupere sua identidade, resgate seu espírito e volte a ser temido. Porque um Galo enfraquecido não fere apenas a si mesmo, fere também a grandeza da própria competição nacional. Com um calendário apertado e decisões importantes se aproximando, o Galo tem pouco tempo para reagir. A permanência de Cuca está em xeque. A paciência da torcida, no limite. E o risco de uma temporada sem conquistas ou sequer vaga em torneios continentais é real. A reconstrução passa por decisões corajosas e pela aceitação de que há, sim, algo muito errado com o time. A negação é inimiga da transformação, e é justamente essa transformação que Casagrande cobrou com veemência. Para muitos, a fala do comentarista foi o estupim de um processo de cobrança mais amplo e necessário. O Atlético, que há poucos anos levantava taças e inspirava respeito, hoje precisa reencontrar seu caminho. Precisa mais do que reforços ou ajustes táticos, precisa de um renascimento. Precisa lembrar o que significa vestir a camisa preta e branca, suar até o último minuto e jamais aceitar a derrota como rotina. A torcida espera. O futebol brasileiro observa.
E o Galo, diante do espelho das palavras de Casagrande, precisa decidir se vai continuar sendo apenas sombra de si mesmo, ou se vai, enfim, rugir de novo. Porque para quem carrega no peito uma história de luta, superação e glórias, a mediocridade nunca será uma opção. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve e compartilha com aquele amigo galo doido. Aqui o Atlético é prioridade sempre.